Corinthians e Santos. Santos e Corinthians se enfrentaram na Vila Belmiro neste sábado. E o que a gente viu foi um Santos em cima, um Santos pressionando, um Santos jogando melhor, um Santos querendo resultado. E no fim, o Corinthians foi lá e venceu por 1-0. É o futebol, né, mano? O futebol nos reserva várias surpresas. Primeiro tempo, o Corinthians não jogou. O Corinthians não jogou, só deu Santos. Tudo bem que a pressão, entre aspas, do Santos, não foi assim aquela pressão do Cássio, defendido umas 5 bolas, e toda hora para ataque, pá. A pressão do Santos vai chegar ali, próximo ao campo, né? O campo, na verdade, próximo à área do Corinthians, mas ele não conseguia nem finalizar, nem levar perigo com algum drible ou uma jogada criada. Era um Santos que ia para o ataque, mas né, não assustava o Cássio. Não assustava o Cássio. O Cássio até teve o primeiro tempo tranquilo, né, em questão de defesa, assim. Né, a maioria dos chutes do Santos praticamente na mão do Cássio. Né, não tinha uma ponte ou um pulo magnífico, uma defesa do Cássio. Não teve. Né? Fora que o Santos não foi beneficiado, né, entre aspas, com a expulsão do Yuri Alberto, né, que deixou o Corinthians com a menos. Né, no primeiro ele dá uma tesoura, né, ali no jogador do Santos, e depois um lance meio confuso, ele bota o braço um pouco ali na altura do peito, um pouco na altura da garganta ali, e o juiz acaba, né, dando do amarelo. Né. A tesoura já foi um lance ali um pouco duvidoso para a expulsão, e o lance do braço no peito ali também, algumas dúvidas aí, mas o Yuri Alberto, ele, mesmo se não fosse expulso, depois desses 2 lances, ele seria expulso uma hora ou outra, porque o Yuri Alberto entrou muito pilhado nesse jogo. Né, e a gente não sabe se tem o fator lei do ex, né, de estar jogando de novo aí na casa do Santos, né, onde ele foi revelado, e a torcida xingar ele. Tem também o fator da final da Copa do Brasil, que o próprio Roger Guedes, né, afirmou, né, admitiu, no caso, na entrevista pós-jogo, que o time do Corinthians entrou abalado, né? Entrou abalado, o que é normal, né? Perder uma final como essa, do jeito que foi, o Corinthians teve suas chances, então já era de se esperar que alguns jogadores ficassem abalados, né? Pelo menos para essa partida, né? E o Yuri, ele realmente estava com os nervos à flor da pele. Ele estava bolado, ele estava pé da vida com alguma coisa, né? Não sei se é por causa disso ou por causa da final, ou foi os dois também, juntou tudo, né? Porque não é fácil. E acabou sendo expulso ali no fim do primeiro tempo, prejudicando o Corinthians. No segundo tempo, após o Corinthians, né, mal ter chegado no campo de ataque do Santos, por mais que tenha tido mais posse de bola, é aquela posse de bola de toques ali, né, aqueles toques tranquilos ali atrás, pá, e vai criando lentamente. O Corinthians que é o primeiro tempo com 53% de posse de bola, o Santos 48%. Mas foi o Santos que chegou mais. Entre finalizações, o Santos acabou com 7 e o Corinthians com 2. Tudo bem que nenhuma delas foi em direção ao gol, mas foram finalizações de ambos os lados, né? E aí chega o segundo tempo, o que acontece? O Vitor Pereira faz logo 4 alterações. 4 alterações, tá? O Corinthians manteria um Roger Guedes agora um pouco mais centralizado, né? E coloca em campo Bruno Mendes no lugar do Rafael Ramos, e que o Vitor Pereira faz, o que eu achei, assim, genial. Genial é muita coisa, não é? Achei interessante, o genial foi um pouco acima da média. Interessante o que ele fez, porque é o seguinte, ele tira o lateral direito, bota o Bruno Mendes, faz 3 zagueiros, igual foi na final contra o Flamengo. Ele libera o Piton de um lado e o Mosquito vira o ala pela direita. Tá ligado? Vira um ala. E ele equilibra o meio-campo nisso com Ramiro, Rony e... Quem foi outro que entrou? E o Duqueiroz, sacando os 3 iniciais, que era o Maicon, o Fausto Vera e o Juliano, que não conseguiram fazer boa partida. Tá? O Fausto, assim, defensivamente estava bem. Né? Ele tirou uma bola embaixo da trave, poderia ser o gol do Santos, ali poderia mudar completamente a história do jogo. Mas ofensivamente errou algumas coisas, pá, beleza. O Maicon tá voltando agora, então acho que, assim, precisa de um tempo, precisa de um ritmo, não tem jeito. E o Juliano fez uma partida ruim. Né? Ele mal encostou na bola no primeiro tempo. Eu acho que se ele encostou 2 vezes na bola, foi muito no primeiro tempo. Né?
E aí o VP, ele vendo, né, assim como todos nós estávamos, né, vendo que o meio campo do Corinthians estava ineficiente, estava uma peça nula, né, na partida. O VP saca todo mundo, troca os três, né, ele coloca 3 pitbulls, como ele mesmo afirmou, 3 pitbulls, com o Ramiro e o Duqueiroz se soltando mais para a frente, o próprio Rony chegando de vez em quando, né? E ele deixou o Roger isoladão lá, para ele conseguir navegar aí entre os dois polos, né? A ponta esquerda e a ponta direita, e também o meio. Ou seja, o Roger Guedes foi com um atacante sozinho, mas um atacante solto, né? Ele ia uma hora para a esquerda, uma hora para a direita, e, né, fazia dele ali também pelo meio. Ele teria que jogar assim de costas para a defesa, o que é um desperdício, né? E ele não sabe fazer isso, a gente sabe disso, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele poderia estar jogando numa ponta, somando mais ali na ponta, né? Ou então na outro lado lá, chamando atrás do zagueiro, buscando, né, um lançamento, pá. Foi uma alteração, assim, simples, né? Porque trocou para 6 por meia dúzia, mas a mudança de comportamento do Corinthians surtiu efeito. Tanto que depois dessas mudanças, né, o que a gente esperava? Um Santos em cima do Corinthians. Mas os primeiros 5 minutos, praticamente, do segundo tempo, o Corinthians manteve posse de bola e atacou o Santos. Mudou completamente a postura, né? E isso foi mais inefetivo quando o Santos ele faz a alteração que mexe com o jogo, o Orlando. Ele bota o Lucas Barbosa, tira o Rodrigo Fernandes, ou seja, ele já tira um volante e bota um atacante, visando essa pressão. Só que o que acontece? O Lucas Barbosa é expulso aos 20 do segundo tempo, basicamente. Expulso. E aí iguala as ações. Igual as ações. E para o Santos foi doído por quê? Porque ele vai ficar também com 1 a menos, na verdade, né? 1 a menos não, né? Vai ficar 10 a 10. Só que o que acontece? Ele perde o principal marcador do meio campo. O que aconteceu? Virou um buraco. Virou um buraco. Com a expulsão do Lucas Barbosa, o time do Santos virou um buraco no meio campo. Não tinha aquele cão de guarda. O Camacho não é esse cara. Já faz um bom tempo que... Eu nem entendo porque o Camacho renovou o contrato com o Santos. Sério mesmo. Eu não entendo por quê. Não entendo. Não entendo. O Santos não tem um camisa 10. Já foi testado uma pá de jogador. Agora jogou o Ed Carlos, né, que é outro cria da base. Também nada diferente. Assim, de todos, eu acho o Carlos Santos com 90 anos nas costas melhor que todos que estão ali. Até que o Luan, né? Que inclusive também não se encontra, não sei o que acontece. Né? Ninguém sabe. Já passa muito tempo e o cara não consegue dar certo em lugar nenhum, não sei. O Santos tem ali 2 peças interessantes. É Marcos Leonardo e Soteldo. Soteldo não pôde atuar, né, no Clássico, está lesionado, né, a gente não sabe nem se ele volta iniciando. Mas o Marcos Leonardo sozinho ali no ataque, ele sozinho não consegue. Ele precisa de um cara para dar um passe para ele, para armar o time. Você imagina quantos gols o Marcos Leonardo poderia fazer com camisa 10, competente, com passe e tudo mais. O time do Santos não tem esse cara. Não tem esse cara. Tá? Seguindo o rumo da partida, com 10 contra 10, né, o jogo parece que ficou mais feio, né, mas o Santos continuou tentando, continuou em cima, né, na maioria dos momentos, por ter uma escalação mais ofensiva, e o Corinthians, né, com uma escalação mais preservadora, também perdeu seu centroavante expulso, né, o Santos continuou seguindo em frente, buscando o gol. E continuou o Cássio sem fazer nenhuma defesa difícil, praticamente. As defesas do Cássio eram seguras, né, bola de escanteio, chute na mão dele. O Santos não criou perigo para o Cássio. Não criou perigo para o Cássio, né? E aí, o que acontece? No fim do jogo, o Santos é punido, né? Porque pressionou, não converteu essa pressão em gol. Chegou no fim do jogo, o Corinthians com poucas oportunidades, foi lá e com o Roger Guedes matou o jogo. E outra vez eu sou obrigado a falar que esse time do Santos não dá. Não dá. Olha só, as 2 laterais do Santos, que teve uma substituição ali. Eu não sei o que aconteceu pro
por Luiz Felipe ser substituído. Tá? Eu não sei se ele sentiu alguma coisa. E entrou o Derek, que é outro da... desculpa, que é outro da base. Aí ficou dois zagueiros da base ali no fim do jogo. E o Maddison saiu, entrou o Auro. Gente, assim, o Auro chega no Santos e eu não lembro de fazer uma partida boa. Fora que foi ele quem erra um passe de primeira ali na frente da área e sai um lance de contra-ataque. Nisso, o Ramiro e o Roger Guedes tabela. O Ramiro é muito inteligente, ele domina no meio campo, ele dá uma segurada, espera o Roger arrancar, dá um passe na frente, que deixa o Roger em vantagem na velocidade contra os zagueiros, e o Roger vai lá, avança e de bico faz o gol. Embaixo das pernas do João Paulo, que também não fez uma defesa difícil na partida. Também não fez. Mas tomou um gol. Sabe? E acaba a gente seguindo o fim do jogo, o Santos ainda tentando, mas também não criando nenhuma chance, né, de gol. Que o Cássio vai fazer uma baita defesa, a bola vai na trave, não sei o quê, pá. Não tem esse lance. Ou seja, a pressão que o Santos criou o jogo inteiro não levou perigo em nenhum momento. E o Santos dominou 90% da partida, indo pro ataque, buscando jogadas. No segundo tempo, o Santos ganha, vira no posse de bola do Corinthians. O Santos termina o jogo com mais posse de bola. Mas não consegue concluir a gol. O Santos depende muito do Marcos Leonardo fazer gol, velho. O Lucas Braga, ele é um bom driblador, né? Às vezes é arisco ali, né? Faz uma função tática interessante, mas não sabe chutar no gol e não sabe tocar. Não sabe. Não sabe. É um jogador que tem muitos problemas nesse fundamento que é, mano, importantíssimo no futebol. O Ângelo, arisco, vai para cima, dribla 2, dribla 3, mas depois parece que ele não sabe ficar com a bola. Quando ele passa dos jogadores, ele olha para frente e aí você espera, ele vai chutar agora. Agora ele vai chutar, ele tá com o campo aberto e ele não chuta. Ele fica a bola no pé, aí dá aquelas duas passadinhas, tá ligado? Quem tá em dúvida sobre o que fazer. E aí às vezes ele arrisca um passe e erra. Aí ele chuta, erra também. Então, eu acho que, sei lá, mano, o Ângelo é meio indeciso ainda. Ele tem que fazer a jogada e definir rápido o que vai fazer. Vai tocar ou vai chutar. Tem alguns momentos que parece que ele se embola, tá ligado? É um jovem, tem 18 para 19 anos, mais ou menos. Vai aprender bastante. Por mais que já tenha 2 anos como profissional, acredito eu que, né, já deveria ter evoluído um pouco mais. Só que o Ângelo dos 16, 18 anos, que passou aí 2 anos, continua igual. Né? Continua igual. Não sei se falta de confiança, alguma coisa do tipo, não sei. Né? Ele é um cara que visa mais o passe, mas em alguns momentos ele fica indeciso entre chutar e tocar. Dá essa impressão nele aí, tá? E, cara, esse time do Santos precisa se reforçar, não adianta. Precisa se reforçar, reformulação, tá? Eu acho que a diretoria errou em manter o Camacho, repito aqui, o Camacho não é um jogador que vem rendendo bons frutos para o Santos. O Santos urgentemente precisa comprar um camisa 10, precisa de um camisa 10 de ofício. Todos que estão lá não conseguem dar resultado, não conseguem. E outra, né? Tem que tomar cuidado, porque o Marcos Leonardo pode sair nessa janela também. Ele é o principal jogador do Santos na temporada. Ele pode sair. Vai ter muito time interessado nele, sabe? E aí, se você perder o Marcos Leonardo, quem que aí vai ter contrato de centroavante também. Complicado, velho. Complicado. A situação do Santos realmente muito difícil. E o Corinthians, né, mano? O Corinthians vive aí a ansiedade, entre aspas, aí pela permanência do Vitor Pereira. Sabemos que as conversas já se iniciaram, né? E eu acho que não tem um valor financeiro nesse momento, mas sim um valor familiar, né, do VP. É a família dele, basicamente, que vai definir o futuro do treinador.
ou ele fica aqui em São Paulo, ou ele vai para a Europa. Um dos dois, sabe? Eu, assim, a diretoria, acho que também já tem a mesma opinião, né? Manteria o Vitor Pereira. Agora ele vai ter uma pré-temporada para treinar, para testar o time, para dar um volume a mais. Vai pedir novas peças devem chegar, né? Então, é um treinador que pode evoluir ainda mais pro ano que vem. Né? Porque, lembrando, né, o Vitor Pereira chegou no Corinthians numa época de crise, definição se ia classificar no Paulistão, né, montagem de elenco, e perdeu a pré-temporada, né? Querendo ou não, o Silvinho se manteve em 3 jogos. Silvinho fez a pré-temporada e foi demitido depois de 3 jogos no Paulistão. Ou seja, o planejamento do ano inteiro, praticamente, foi um lixo. Né? Porque você troca uma peça muito importante, que é o treinador. O treinador sabe o que faz até o final. Ele planeja o time. E aí, sem ele para comandar, meio que embaralha as coisas, né? E fica complicado. Mas o Corinthians ele pode seguir com esperanças para o ano que vem, sim. Eu acho que trazendo uma peça ou outra ali pode dar novos frutos. Por exemplo, o Corinthians ele tem definição na ponta direita, né? Tem uma definição na ponta direita. Uma joga Mosquito, uma joga o Adson, uma hora Ramiro é cotado, Matheus Vital tá aí, pá. Tá ligado? Mas não vive sem definição. Né? Lateral esquerda, reserva Fábio Santos, o Piton, será que é o cara certo? Não tem? Não tem. Beleza? Então o Corinthians aí deve seguir rumo aí à procura de novos ares também, mas com esperanças aí de fazer um próximo ano decente também. Beleza?